Chapcast. Galera do céu, quando começa essa música desse tipo, com essa sonzeira tocando, eu já sei que não vai ser tranquilidade nesse programa de hoje. E antes de qualquer coisa, eu sou Alexandre Geuchac e eu só tô esperando o Neymar ganhar a Copa e ser o melhor do mundo pro Tavares falar que ele tá atrás do Roberto Carlos em importância na seleção. Eu sou Eduardo Tavares e não era minha vez. Prestou atenção. Ficou sensacional essa frase. Pode seguir daí que eu não vou nem cortar. Eu sou Leonardo Tavares e se for pra gostar de futebol e não ser clubista, abandone. Eu sou o Valdir Zanetti e defender o Gabriel Jesus na Copa de 2018 é coisa de clubista. Eu sou Eduardo Tavares e torcedor sem clubismo não é torcedor. Eu sou André Zanetti, idolatria e clubismo é igual o búlico. Cada um tem o seu. Ai. Faz um tempo aí a gente lançou um Sabcast que a gente falou sobre ídolos da seleção brasileira. Teve discussão, ânimo exaltado e muito, mas muito clubismo. Foi falado do Gabriel Jesus, do Gabigol, do Neymar. Foi falado que o Zico não é ídolo da seleção. E o Zanetti, que é flamenguista, ficou louco. Então por isso aí a gente chamou nosso padrinho flamenguista, que já participou do Sabcast já, para debater mais uma vez. Seja bem-vindo, Valdir Zanetti Neto. E Obrigado. Nós temos uma discussão que certamente vai envolver os vossos clubes, o meu clube, e quero deixar uma coisa aqui registrada. Imparcialidade aqui não é o lugar, tá? Quanto mais clubismo hoje, melhor. Mas antes de sacarmos nossas armas para iniciarmos esse combate familiar entre Zanettes e Tavarses, onde eu estarei constantemente colocando lenha na fogueira, gostaria de saber o que o André Zanetti preparou para o Subiu a Bandeira Retrô de hoje. Se você é amante do futebol e não conhece o Subiu a Bandeira, você está muito errado, você começou errado. O Subiu a Bandeira é um canal do YouTube que conta a história e a atualidade do futebol de uma maneira muito legal e também muito informativa. Não dá para informar sem ser engraçado e muito bacana de você assistir. E no Subiu a Bandeira Retrô de hoje eu quero convidar você a entrar na discussão. Time grande cai ou não cai? 101º Futebar. Os dois Tavares e eu, quem vos falo, nessa discussão pós-rebaixamento do Cruzeiro. Clica no link aqui na descrição do episódio e deixa nos comentários a tua opinião, porque agora a gente vai deixar a nossa. Cai, obviamente que cai. Tá no vídeo Time lá. grande. Sempre caiu. Time grande cai e daí deixa de ser time grande. O Flamengo então não é mais grande, caiu no Carioca, né? A opinião do Valdir, Aham. a opinião do Valdir é interessante, mas eu acho que todo time, claro, tem os que não caem, mas que não caíram ainda, né? O tempo dirá se vão cair ou não, mas muito time, até em outros países, né? Manchester United, Liverpool, times que são gigantes em seus países, foram rebaixados, né? River Plate na Argentina, aqui no Brasil, com exceção de Santos, São Paulo e Flamengo, todos os outros já caíram. Enfim, é assim, a vida é assim. Mas eu tenho uma pergunta pro Leonardo e pro Eduardo, e não é aquela pergunta de cutucar, porque essa vai ser a levada do programa de hoje. Mas, viu, Piazada? Se o Palmeiras não tivesse caído no Campeonato Brasileiro, nem em 2002, nem em 2012, vocês teriam uma opinião diferente sobre time grande cair do que vocês têm hoje? Não sei opinar, porque o meu time caiu. Eu cresci futebol vendo o meu time cair. Então eu acho que a minha opinião é que time grande e time gigante caem também. Boa resposta. Eu acho que a opinião seria a mesma, porque mesmo o Palmeiras não tendo caído, como eu já citei, outros grandes times que são grandes, muito campeões do Brasil e fora dele, já caíram. Então, dá um exemplo mais recente, que é o Cruzeiro, que é tetracampeão brasileiro, é o maior campeão da Copa do Brasil, campeão de Libertadores e caiu. Então, ele é grande e caiu. Eu tenho uma opinião sobre essa frase e eu acho que pode ser que vocês concordem, eu acho que vocês concordam. Essa frase, a questão de Leleô, Brasil e aquela, como é que é a outra lá, gritar campeão antes de acabar o jogo,
Isso aí é os bagulho mais zica que tem. Porque esse cara vende camisa, time grande não cai. O Cruzeiro vendeu camisa, time grande não cai. Aí caiu, tava lá R$1,99 a camisa pra vender no site do Cruzeiro lá. Isso aí é mais superstição também, né? Mas é... Cara, gritar gol Concordo, antes do lance, eu cara. também acho que zica. Eu assino Também acho que zica. muito embaixo com o seu André Zanetti. Cara, Concordo. Leleou Brasil, bicho. Eu tenho... O Palmeiras gritou é campeão no intervalo contra o Vasco, ganhou de 3-0 e perdeu o título. Eu tenho aqui guardado na minha casa uma faixa do Santos campeão da Copa do Brasil 2015. Por quê? Olha Da só. onde? Mas eu tô vendo onde é Mas que tá foi lá. dito que o Santos ia ser campeão já. Isso toda a imprensa na época apostava mais no Santos. A própria torcida Será? do Santos. Eu não lembro, mas será? Óbvio que a torcida do Santos apostava no Santos, né? Isso é até um fato. Né? Mas com certeza zica, Zanetti. Com certeza. Eu queria deixar registrado que Sabcast não tem imagem, mas a gente tá falando de times que caem, não sei o quê, e o senhor Eduardo Tavares está gravando com uma camisa do Vasco. Então, E não deixa de ser um time grande, né, cara? Esse que é Ele E gorrinho está- do Palmeiras também. porque É pra ilustrar É o assunto, cinco. né? Pra ilustrar. é 5 rebaixamentos só ali na telinha do Eduardo Tavares. No quadradinho dele. Mas aqui tem tradição, Ave Maria. tem história, tem título, tem tudo. Mas aí não. Deles, né? No duelo de times aqui desse Sabcast, nós temos um total de 2 rebaixamentos, todos do Palmeiras. A torcida do Palmeiras tá comemorando o gol do Santos. Eu espero que vocês tenham prestado atenção naquele meu monólogo inicial lá, porque eu não vou repetir, galera. Enfim, vocês estão preparados? O que vocês acham aí que nós vamos discutir hoje? Será que as amizades serão mantidas? Eu acho que Como não. sempre. Você é o racha-grupo, né, André? Você... Eu e o Tavares. O Eduardo, né? Piazada, brincadeira à parte, eu quero fazer uma pergunta bem séria pra vocês. Por isso que eu fiz aquela pergunta pro Eduardo e pro Leonardo. Vocês acham, todo mundo aí, vocês acham que o clubismo interfere na nossa maneira de ver certos jogadores e times e formar certas opiniões? Sim. Por Muito. exemplo? Por exemplo, o Vinícius Júnior. Que o cara saiu com uma das maiores transferências aqui do Brasil, menino promissor, que vai ainda, ao meu ver, vai ser lapidado para a Europa, que saiu cedo do Brasil, e muita gente fala que o cara é o novo Negueba. Então, Eu acho que interfere com toda certeza. Né? A gente sempre vai achar que o nosso é melhor. Isso é óbvio. Não que a gente vai achar que é melhor, a gente vai defender ele, né? Comparado ao outro. Tipo, não é que nenhum fato. Exemplo, tipo, o Gabriel Jesus é muito melhor que o Gabigol. Isso é um fato, entendeu? Não é tipo, comparar e tal. Mas existe sempre a questão, por exemplo, o Zanetti trouxe o Vinícius Júnior. Aqui tem torcedor que, tipo, entre aspas, menospreza ele, chamando de Negueba e tal. Mas é claro que a gente sabe que ele tem um potencial para ser um bom jogador futuramente, né? Mas a torcida, ela não vai defender. Um vascaíno não vai apoiar o Vinícius Júnior, vai apoiar lá o Thales Magno, né? Vai apoiar Paulinho. o Thales Magno. Vai apoiar o Paulinho. Então, assim, eu acho que a visão o clubismo, é claro que ele interfere, porque ele vai defender o seu, não que ele ache o outro ruim, mas ele sempre vai defender o dele, por mais que o do rival esteja, tipo, mais na mídia, esteja sendo campeão e tal. Na comparação... Ok, porque o cara vai lá pra seleção brasileira, mas por quê? Porque a mídia muitas vezes levou o cara lá. Eu vou desvirtuar da pergunta e vou partir pro pessoal depois que o colega Tavares, Eduardo Tavares, partiu pro pessoal. Quantas Libertadores o Gabriel Jesus tem sendo protagonista? Ou sem ser protagonista? mas sem ser protagonista, ele não... Sem ser protagonista. Sem ser protagonista, 0. Sendo protagonista, 0. Senhor Gabigol, 1. Sendo protagonista, 1. Quantas Eu tô Premier igual League o- tem o Gabigol? Nenhuma, né? Meu Deus. O que é Premier League? Eu não sei, cara. Acompanho futebol brasileiro. Eu esqueci a pergunta, cara. O Santos subiu, eu esqueci a pergunta. Tá, então deixa que eu respondo. Vou falar de mim. Analisar jogador se o clubismo interfere, algo assim, né? Eu vou falar de mim. Eu sou um cara muito clubista, mas em análise de jogador, eu consigo separar bem as coisas. Eu acho que muita gente acaba misturando. Por exemplo, o Gabriel Jesus é um cara que muita gente não gosta porque jogou no Palmeiras. O Vinícius Júnior, muita gente não gosta porque jogou no Flamengo. Assim como tem jogador tem gente que não gosta do Cebolinha na seleção porque é colorado.
Tem gente que não gosta lá do Alessandro, que é um baita jogador de futebol, porque é gremista, o cara não gosta, entendeu? Sempre o rival não vai gostar, mas tem que saber reconhecer quando o cara é um bom jogador ou quando ele tem um potencial. Falando de mim, no meu caso, eu sei separar as coisas. Então eu sei quando um jogador é bom, é promissor, já entregou o que tinha que entregar ou ainda pode entregar, independentemente do clube que ele atua. Eu tenho uma pergunta pro Leonardo e pro Valdir, que eles são os mais velhos aí. Me diga uma coisa, eu não lembro, porque foi quando eu comecei a ver futebol em 2002. Mas quando o Robinho surgiu pro futebol brasileiro, ele não era tão detestado assim, né? Acho que o pessoal gostava do Robinho, né? Até os rivais gostavam dele. O pessoal gostava do Robinho e quando eu assistia na época, eu achava que quem ia vingar mais seria o Diego, inclusive. O Robinho era muito bom jogador, tinha os dribles e tal, mas o Diego, ele era um jogador mais cerebral e tal, mas ali é um caso que é difícil ser clubista, cara, porque o que o Santos fez naquele campeonato, o São Paulo tinha um timaço, o que o Santos fez foi basicamente mudar o tipo do campeonato de pontos corridos para de mata-mata para pontos corridos, cara. Porque o Santos passou em oitavo, quase não classificando e foi campeão com sobras. O Santos passou porque o Coritiba perdeu de goleada pro já rebaixado Gamba. Exato. Ali foi onde falaram, não, cara, não dá certo esse negócio de mata-mata. Foi aquele campeonato ali. Então ali era difícil, por exemplo, ser clubista, cara, porque os caras jogavam muito. Eu lembro essa questão do Diego e do Robinho, que o Charges.com fez uma charge do Diego cantando Não Se Vá pro Robinho, porque o Robinho ia vazar pra Inglaterra. Eu lembro disso, cara, eu lembro. Não, era o contrário, eu acho que era o Robinho. Será que era o Robinho cantando pro Diego? Uma coisa assim, era um. O Diego já saiu, tanto que em 2004, no Brasileiro 2004, o Diego já não tava. Ele foi pro Werder Bremen, né, nessa época, né? Não lembro se foi direto pro Werder Bremen. Eu acho que sim. Agora só complementando aí até em cima da primeira pergunta do Geuchac, ali com os caras é difícil não defender. É difícil, mesmo você sendo clubista, não defender. Agora, defender Gabriel Jesus é muito coisa de clubista, cara. Pelo amor de Deus, né? Enfim, rapaziada, eu tenho um trocadilho rapidinho pra fazer pra vocês. É o seguinte, qual é o centroavante da seleção que não fez nenhum gol na Copa da Rússia? O peixinho limpa aquário. Eu achei a melhor definição possível. Porque o Gabriel Jesus é um peixinho limpa aquário. Naquele fatídico programa lá, o senhor Eduardo Tavares e o senhor Leonardo Tavares disseram que, a nível de seleção brasileira, nosso glorioso Arthur Antunes Coimbra, o Galinho de Quintino, o Zico, não é ídolo. O que os nossos amigos flamenguistas têm a dizer sobre? Eu queria escutar o Neto falando, porque o Valdir falando, porque eu já falei naquele lá, eu quero escutar ele falar. Só antes do Valdir responder, eu acho que eles estão distorcendo nossas palavras. Olha só, minha Nossa Senhora. Faz favor, editor, bota o trecho onde eles falaram que a nível de seleção brasileira o Zico não é ídolo. Eu acho que ele é um ídolo do futebol brasileiro, mas não da seleção brasileira. Exato, acho que aí o Eduardo gabaritou. Ele é um ídolo do futebol brasileiro, mas não... Porque a gente não pode falar muito palavrão, senão falar um troço. Eu não lembro desse trecho. Vou confessar pra vocês que eu não lembro, porque eu não sei, nessa hora, eu não lembro quando começou, mas o canal auricular, ele tava cheio de sangue. O meu canal auricular tava cheio de sangue. Porque foram tamanhos os absurdos dos irmãos Tavares mencionados naquele Subcast que eu não sei, cara. Eu tive que procurar um médico. Inclusive, aí uma dica pros padrinhos, é só polemizar lá no grupo dos padrinhos. Vocês são convidados para participar do Subcast, hein? Fica a dica. Boa. Mas, assim, o Galinho de Quintino, o Zico, o Arthur, que é charado, o filho do nosso padrinho Valdir Zanetti aqui. Tem motivo o nome dele, né? Vocês sabem. Ele, é claro... Do Grêmio lá, né? É claro, ninguém falou que o Arthurito da Casa de Papel. Não joga, que não foi ídolo e tal. Mas ele acabou sendo ídolo mais pro futebol nacional, tipo, mais pro futebol, digamos assim, pro flamenguista, entendeu? Eu reconheço que o Zico jogou muita bola, é muito bom, mas ele não é meu ídolo no futebol, entendeu? Eu sei que claro. ele teve
Ele teve Mas ninguém perguntou do seu ídolo, senhor Eduardo Tavares. A pergunta era sobre ele ser ídolo da seleção. Ele foi camisa 10 pelos especialistas, talvez a segunda ou terceira maior seleção brasileira de todos os tempos. Perdendo pro Pelé quando ele era o camisa 10. Então o senhor está sendo clubista, senhor Eduardo Tavares. Tô com muito orgulho. Viu? Mas aí eu te pergunto, seu Valdir Zanetti, você agora há pouco você me argumentou que o Gabigol foi... Gabigol não, né? O Gabriel Barbosa, ele foi protagonista na Libertadores, que ele ganhou uma Libertadores jogando e tá, pá. O que o Zico ganhou pela seleção brasileira como protagonista? Não precisa ganhar, depois você faz história, cara. Ganhar é um detalhe. A questão é, ele fez história no time. A seleção de 82 não ganhou a Copa e fez história. Você está se contradizendo, Valdir. Viu, eu só queria mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço pra todo mundo que tá escutando. Eu tô aqui, eu não caí, tá? Eu só não tô falando, tá? Mas o Leonardo Tavares também, por favor. Eu tô ouvindo. É que a opinião sobre o Arthur eu já dei lá. Pessoal, Sabecast. E daí, assim, o Leonardo é tipo tiro, ele só dá um, assim, pau, e nunca mais fala na vida. Tá tipo um plenário isso aí, né? O senhor Eduardo Tavares, o senhor Valdir senhoria. Zanetti Neto. Vamos não deixar. Chamei ninguém de senhoria. Vamos deixar um pouquinho mais tranquilo isso aí. Vamos dar uma aliviada no clima. Eduardo Ferreira Tavares, trocadilho pra vocês. No trocadilho de hoje, para variar, eu trouxe 2 perguntinhas rápidas. Vamos ver se a gente vai descontrair um pouquinho. Vamos ver se vocês vão achar que tem clubismo também aí nessas piadinhas. Vou começar por essa aqui, então. O que o Corinthians tem mais que o time dos outros? Tem mais é que se fuder! Nossa senhora, meu Deus, não essa tem uma mais clássica, velha. Tem mais é que se fuder. Tem mais é que se fuder. Então, exatamente. Tem mais copinha que o Palmeiras. Também. Mais copinha. Tô nem aí pra copinha. Aí que tá. Vale muito a copinha. Essa aí... Mas não tem, né? Essa aí eu só fiz por causa do tema de hoje, né? Mas a pergunta mesmo, a piadinha de hoje é a seguinte. O que tem em comum entre o Cruzeiro e o Michael Jackson? Tempo. Rusbe. Difícil é assim. Essa eu não sei, hein? Não faço ideia. Então vou dar a resposta. Os dois prometeram um show, venderam ingressos demais e morreram em casa. É o que tem em comum, né? E foi com o Palmeiras a última rodada, não foi? Foi. O que decretou o rebaixamento foi, né? 2-0. O Cruzeiro entrou em campo no Mineirão ainda podendo se salvar, né? Se não me engano, na última rodada. Precisava ganhar do Palmeiras e tinha que torcer por uma combinação de resultado. Isso, mas e se tivesse vencido o jogo, ele se salvaria do rebaixamento ou não? Não lembro. Eu acho que tinha que ter a combinação de resultado de mais um jogo. Eu acho que teve um jogo que não deu o que ele precisava de combinação, uma coisa assim. Mas convenhamos, o Cruzeiro foi a derrota pro Palmeiras. Quando perdeu pro CSA, né, em casa, por favor. Lá em Santos também rolou a última rodada do Brasileiro, lá em Santos, como é que foi o jogo, não me lembro. Não lembro, tava de ressaca. Ei, eu tô gostando dessa história de troca de híbrido, posso contar um? Segue o fluxo. Qual jogador que quando era criança a mãe não deixava buscar água no poço? Água no poço? Só antes de você responder, o poço tem alguma coisa a ver assim? Ou se fosse na sanga, a resposta ia ser a mesma. Na sanga seria a mesma. Ele não pode ir lá buscar na sanga. Eu ia falar uma coisa do Agüero, mas acho que não. Não sei, cara. O jogador que não podia ir buscar água no poço era o Valderrama. Naquele programa eu falei, né, que se o Neymar fosse revelado pelo Palmeiras, vocês teriam uma opinião diferente sobre o Neymar. Mas agora eu vou fazer uma pergunta séria, né? Será que se ele tivesse sido revelado por um clube com maior apelo, tanto da mídia quanto da massa, e sim, eu tô falando do Flamengo e do Corinthians, será que ele teria um tratamento diferente por parte dos brasileiros e também na mídia? Eu acho que não.
Eu acho que não, porque Cara, o Neymar hoje, ele saiu do Brasil e eu acho que ele conquistou muita gente por conta do que ele fez na seleção, entendeu? E querendo ou não, todo mundo entendeu que ele tipo, seguiu aquela linha de Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo, Romário. Não tô falando em qualidade, lembrando disso, não tô falando em qualidade. Eu tô falando que ele seguiu a mesma linha, que ele saiu para ser um excelente jogador brasileiro, quiçá o melhor jogador brasileiro na Europa. Então, por isso que a galera falou, na hora que ele saiu, foi pra Europa, pô, agora o Neymar vai ser aquele cara que vai ser o 10 da seleção, vai ser o capitão da seleção, assim como é o Messi, assim como enfim. Eu acho que muita coisa que ele conquistou foi saindo do Brasil e jogando pela seleção. Até, se você retornar um pouquinho, você que está ouvindo, se você retornar um pouquinho a sua memória futebolística, em 2010, quando não levaram pra Copa, a população brasileira ficou muito pistola que não foi, porque queriam ele ganso na Copa, né? Então, eu acho que não, eu acho que não muda. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte: imaginem vocês lá em 2009, sobe pro profissional do Corinthians um menino chamado Neymar, que em 2010 ganha Campeonato Paulista, Copa do Brasil, em 2011 ganha Campeonato Paulista e Libertadores. Imagina o que a mídia não ia fazer em cima de um cara desse ali, sendo revelado no Corinthians. Olha o que foi feito em cima do Lulinha, que a gente falou no Vida de Bola Murcha lá. Eu acho que não. Embora seja um hábito, um vício da imprensa brasileira, dar uma puxadinha para os times de maior torcida, dar uma aumentada, isso é comum. Você vê qualquer jogador meia tigela que aparece em Corinthians ou Flamengo, por várias vezes foi super estimado pela mídia, uma babação desnecessária, e o cara não vingou, enfim. Mas no caso específico do Neymar, eu penso igual o André. Eu acho que não, eu acho que tudo que o Neymar conquistou e o nome que ele construiu, sendo no Brasil e depois fora, foi pelo futebol bem jogado. O Neymar era um cara diferenciado, então seja no Santos, em qualquer outro time que ele aparecesse, ele teria sim feito despontado aí, entre as torcidas, caído nas graças da torcida e da imprensa. Talvez um pouquinho mais, né? Mas eu acho que não. O Neymar sempre foi muito querido, assim, da imprensa, principalmente, e da torcida, principalmente a torcida jovem, gostava muito do que o Neymar apresentava aqui. E aí, só puxando um gancho, já que vocês gostam desse termo... Saudades que eu tava desbordando. Fazia tempo que eu não usava. O que talvez complicou o Neymar foi o que eu já falei em outras vezes. A Nájila. O extracampo do Neymar. Mas como jogador de futebol, ele é muito bom, gênio, e ainda tem tudo para corresponder ao que esperamos dele. Eu concordo com tudo que o André falou e que o Leonardo falou. Eu só faço um complemento. Eu acho que se ele fosse formado, né, revelado por um desses dois times citados, aí, o Flamengo ou o Corinthians, os críticos do Neymar acho que seriam maiores, entendeu? Ele seria mais odiado, entendeu? Porque hoje tem muita gente que não gosta do Neymar, ou não dá o braço a torcer que ele é bom em futebol, que ele é um craque de bola. Então, eu acho que por ele ser, no caso, ou ele seria corintiano ou flamenguista, né? Ele teria mais críticos, então as pessoas iam odiar mais ele, entendeu? Agora, quando agora já cria uma polêmica em cima dele, muita gente já desce de pau, imagine se ele fosse ou do Corinthians ou do Flamengo, ia ter muito mais ainda, entendeu? Vocês não iam pedir ele na seleção, né? Oi? Vocês não iam pedir ele na seleção em 2010, né? Se ele fosse do Flamengo ou do Corinthians. Acredito que, não digo que eu, mas muita gente... Gaguejou. Eu acho que muita gente ia ir contra, assim. Mas é inquestionável. Que a gente ia ir contra, você ia ir contra, cara. Não, mas, eu era a favor comparativo com o Flamengo, fazendo um comparativo com o Flamengo atual. Falar do Flamengo porque temos dois flamenguistas. Muito jogador que hoje está lá, eu quero na seleção. E gostaria de ver no meu time também. Eu não quero. Tem esse Agora, tipo, vamos falar um pouco de clubismo. O Dudu é um jogador que hoje não merece na seleção, mas se você pegasse ele em 2016, 2017, que ele ganhou o prêmio de melhor do campeonato, 2018, no caso, ganhou esses 3 anos, ali, 16 a 18, ele sempre teve vaga na seleção. Mas a gente sabe que a concorrência é grande. Só que os haters, como dizem, né?
os haters, os rivais, não reconhecem. Porque aí pega o clubismo, certo? Vamos lá. Eu quero comentar o que o Leonardo falou. Eu acho que ali casa com o que eu falei no começo sobre o Santos do Robinho e do Diego. Ele falou que tem uns caras do Flamengo, ele sendo a pessoa que os espectadores do Subiu a Bandeira já sacaram isso, conhecendo o cara, sabendo o ódio que ele tem, o rancor que ele tem, é uma coisa pessoal com o Flamengo ali. Ele falar que queria alguns jogadores do Flamengo na seleção é porque ele admite que tem alguns jogadores ali que ultrapassa a barreira do clubismo. Eu digo o Flamengo, dois. Isso sim. Eu sei contar, o flamenguista não quer, mas eu acho que dois ali são... Um não vai ser injustiçado, porque quando voltar com certeza vai ser convocado, que é o Bruno Henrique. Mas um cara injustiçado, e não é só no Flamengo, desde a época do Cruzeiro, é o Everton Ribeiro. O que esse maluco joga de bola, o que esse cara faz e não ser chamado é insustentável. Mas essa dois... Só complementando, já antes que o Leonardo vai dar a opinião dele, essa tua indignação, Valdir, é a mesma que o palmeirense tinha com o Dudu, entendeu? O que esse cara jogou de bola e não era chamado é a mesma coisa, entendeu? Outro cara que desde a época do Cruzeiro joga muita bola e eu não sei por que não convocam pra seleção brasileira é o Arrascaeta, cara. Eu lembro mandar um abraço pro meu pai aí, que na época do Flamengo 2001, que vocês já retrataram aí no Subiu a Bandeira também, mas mandar um abraço pro pai aí, porque ele falava que tinha que naturalizar o Pet, cara, e eu concordo com ele, porque, pô, o Pet jogava muito, velho, puta merda. Mas você acha que se o Pet fosse naturalizado, ele ia pra seleção brasileira? Não ia. Eu também acho que não. O cara tem Mas, 200 porra, anos de Brasil e ainda não tem sotaque, Dudu. Vocês trouxeram esses nomes históricos aí? Então, por falar em história com futebol, é com ele, né? Leonardo Tavares. Ô, palestrinha! Falando já que não falamos quase nada do Santos hoje, e falando também de idolatria, vamos falar de um ídolo aí que acredito que seja unânime aqui entre os 5, que é o Pelé. O Pelé é foda, né? E, eu quero acreditar essa curiosidade hoje. Quem pediu essa curiosidade é o nosso ilustre apresentador aqui, Alexandre Geuchac Neto. Nossa, nem desconfiei que ele teria o dedinho aí hoje também. Mas vamos dar sequência. O Pelé recentemente trouxe numa entrevista novamente à tona a polêmica dele ser corintiano. Ele falou, né, que quando criança, ele não falou diretamente ser corintiano, mas ele falou que quando criança o time de futebol de botão dele era o do Corinthians. E aí, né, obviamente, todo mundo já falou, Pelé quando criança era corintiano. E papo vai, papo vem, existe um boato que o Pelé, antes mesmo de ter ido ao Santos, lá na década de 50, ele teria sido recusado em uma peneira do Corinthians. Há quem diga que ele tinha um teste marcado lá e não foi. Outros dizem que ele iria fazer uma peneira e o Corinthians não quis. Ficou isso sendo sempre um boato. Há vertentes que dizem as duas coisas. O fato é que em 1956, Pelé foi direto do Bauru Atlético Clube para o Santos, onde fez carreira, fez sucesso. Já no início da década de 60, o então presidente do Santos, Atié Curi, acho que é isso, né, Geuchac, grande estudioso da história do Santos, dizem ter oferecido ele para o Jânio Quadros, o então Vassourinha, presidente do Brasil, para ele levar o Pelé ao Corinthians. Mas o Jânio Quadros teria se recusado. Então chegou uma proposta para o Pelé sair do Santos e ir ao Corinthians. O fato é também que Pelé sempre foi só Santos. Ele, em 50 jogos contra o Corinthians, marcou 51 gols, ou seja, uma média de mais de um gol por jogo. Ou seja, o Corinthians foi meio burro nessa, né? Se realmente recusou ele numa peneira, ou se não quis a proposta, depois vacilou, meus queridos. É isso aí. Cara, conhecendo o Corinthians dessa época aí, eu acho que o Corinthians recusou ele, porque não é nessa época aí que o Corinthians, com não sei quantos anos, foi ganhar em 77 um paulista. Então eles não eram muito bons de peneira nessa época mesmo. Eles não sabiam escolher jogador. Mas e outra, se o Pelé fosse corintiano quando criança, em 58, quando ele foi campeão da Copa do Mundo, ele tinha 17 anos,
Imagine quando ele era criança, sei lá, o Corinthians nem existia praticamente. O Corinthians era quando ele era criança. Então, como que ele ia ser corintiano? Isso aí acho que é... Mas vale dizer que as vertentes são várias vertentes. Essas notícias nunca foram comprovadas. Há muitas divergências sobre esse teste, sobre uma eventual peneira que o Pelé teria prestado mesmo, e sobre até mesmo essa proposta que veio na década de 60, né, que teria sido recusada por intermédio do Jânio Quadros. Mas, pois bem, é isso daí. Inclusive, algumas fontes trazem que ele só não passou na peneira pela cor, por conta do racismo, o que eu não dou muito crédito por causa do próprio Baltazar, que era um ídolo corintiano lá, que é negro, que é contemporâneo do Pelé. Exato. E muito se fala também que ele marcou, na verdade, 49 gols. Em outras fontes tem 50 gols que o Pelé fez, mas no livro do Centenário do Santos está descrito como 51 gols. As pesquisas que eu fiz apontam 51 gols, sendo 51 ou 49 é um balaio de gols, né? É mais gol do que jogo, né? Mas essa questão dele não ser santista, talvez, quando criança ou não, isso é muito comum, na verdade, até hoje, né? Muitos não. Voltando ao menino Ney, que não é mais menino, o menino Ney é palmeirense, né? Ele é palmeirense. Sim. E tal, mas como que o cara, obviamente coitado, ele se tornou cientista, né? Por onde ele se formou, por onde ele jogou, pelo que conquistou, ele se tornou cientista. Então, o Neto, ele jogou na base da Ponte Preta, mas aí, mesmo assim, ele foi depois pro Guarani e tornou ídolo no Guarani. Então, tipo, quem disse que o Neto... Na verdade, é palmeirense também, né? Quem disse que o Neto, quando criancinha, não torcia pra Ponte Preta e depois tornou o Guarani? O Neto jogou nos 4 grandes. Eu tava pensando aqui, eu acho que o Neymar não é palmeirense, cara. Na moral. Tipo, ele não deve torcer mesmo Palmeiras, porque, tipo, ele não é chato, cara. Se ele fosse chato, aí, porra, aí torce Palmeiras. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Leonardo e Eduardo, eu sei que o maior ídolo de vocês dois é o Marcos, correto? Dos que eu vi jogar, sim. Mas o maior ídolo do meu clube é o Ademir da Guia. Mas não é o Palmeiras que tá falando, é o Leonardo Tavares. Mas enfim. Mas o Leonardo Tavares é palmeirense. E se ele é o maior ídolo de vocês, obviamente que vocês colocam o Marcos em importância à frente de Rogério Ceni, correto? Em termos de idolatria, sim. Em termos de idolatria, sim. Claro. Será que o Rogério, pelo fato dele ser um baita de um goleiro que fez, é o goleiro que tem mais gols na história do futebol, né? Então, além de goleiro, ele fazia gols, e de ter sido decisivo na conquista do Mundial, será que ele não estaria na frente do Marcos? Na história do futebol. É que eu acho que os dois têm as histórias bem parecidas, assim, né? Digamos, o Rogério Ceni, ele ganhou o Mundial pelo clube e o Marcos não ganhou o Mundial pelo Palmeiras. Inclusive foi o vilão ali, ele falhou naquela bola cruzada. Mas o contraponto é que o Marcos ganha o título pela Seleção Brasileira, o Mundial pela Seleção Brasileira, o Rogério ganha também, mas não jogando, né, como reserva. Então, é difícil, cara. O Rogério, em termos de números, é muito superior ao Marcos. Tem muito mais jogos, eu até tiro, na comparação, Marcos e Rogério Ceni, eu faço questão de tirar esses gols do Rogério. Porque era, digamos, um plus do Rogério, né? Agora tem que para comparar com o Marcos, tem que comparar ele debaixo das traves, né? Goleiro. O Marcos era péssimo com os pés. Então, você tem que comparar ele lá. Em termos de números, o Rogério tem números muito mais expressivos do que o do Marcos. O Marcos sofreu muito com lesões durante a carreira, né? Mas, assim, em termos de idolatria, é muito difícil, cara, porque ele é o maior ídolo da maioria dos São Paulinos e o Marcos é o maior ídolo de grande parte dos palmeirenses também. Eu acho que ele se equivale em termos de idolatria. E para apimentar as hipóteses, né, que o Leonardo falou, e se o Marcos não tivesse se machucado tanto também na carreira? Será que não seria, entre aspas, né, maior que o Rogério? Porque eu também acho que eles se equivalem. A comparação sempre vai existir. Marcos e Rogério Ceni. Só que o Marcos tem um outro ponto que ele consegue, não digo ser ídolo, né? Mas muitas torcidas, até rivais, gostam do Marcos.
E o Rogério Ceni, ele é meio contestado por outras torcidas, pelo extra-campo, né? Então... Inclusive, eu gosto mais do Marcos do que do Rogério Ceni. E existem, né, opiniões aí de torcedores afora aí, relatos, então, sei lá, os dois tiveram chance de jogar na Europa, propostas, decidiram ficar nos seus times, jogaram mais de 20 anos pelos seus clubes, então, assim, eu não consegui, pro futebol, assim, eu não consigo falar qual foi o maior, né? Isso aí cada um vai tirar a sua conclusão. Para mim, como clubista e palmeirense, obviamente, com o Marcos. Mas numa análise pontual é difícil. Eu acho que os dois se equivalem muito. Por mais que embaixo das traves o Marcos é melhor. Valdir e Zanetti, vocês conhecem aquele jogo que a gente faz no futebol, que é o Master League da vida real. Então eu quero que vocês escolham para ser titular, para ser reserva e para vender. Marcos, Rogério e Dida. Dida titular absoluto, reserva e para vender tanto faz. Nenhum dos dois, porque para vender não foram vendidos, né? São dois jogadores médios. Diz que não, né? Vocês têm umas assinaturas de contrato que o povo fracassaram tá falando. na carreira, porque não conseguiram jogar na Europa, né? Isso é a régua de alguns amigos aí, alguns Eles colegas. não têm Premier League, né? Não tem Premier League. Rogério poderia ter. Rogério Ceni, pra mim, titular, tá? Dida reserva. O Sidão, terceiro goleiro. Muralha, quarto goleiro. Não, falando sério agora. Falando sério ali agora, não dá. Bota cara, Rogério Ceni titular, né? Rogério Ceni, cara, muito melhor que o Marcos, ao meu ver. 2002 pra mim é muito especial com o Brasil. E quando tava 0-0, o jogo, instantes antes do Ronaldo fazer o primeiro gol, o Marcos fez uma baita de uma defesa, né? Eu lembro do Dida, isso nas minhas memórias, de assistir matérias falando que era impossível fazer gol de pênalti no Dida. Ele chegava em qualquer ponto abaixo das traves em tempo que, assim, é só aquela bicuda na gaveta que o cara acerta por acidente que ele conseguia fazer, que era quase impossível fazer gol de pênalti no Dida. Então, para mim, o Dida é muito superior aos dois. E aí, uma opinião meio clubista, meio não clubista, o cara ser homem de confiança do treinador não é qualidade, hein? Mas dá resultado, né? Dá resultado. O Filipão, ele levou uma sorte que o outro homem de confiança dele, que era o Emerson, se machucou. Ele ajeitou o time depois daquilo. O Brasil não teria sido campeão com o Emerson, hein? Outro homem de confiança. Viu, Valdir? Você então eu digo mais. Digo mais. Vale lembrar que o time do Marcos eliminou nos pênaltis 2 vezes o Corinthians do Didas na Libertadores. Então em que anos, meus amigos? Só pra eu saber. Se eu não sei. Na mesma época, 99 e 2000. Me diga uma coisa, é tanto comparada essa questão do Marcos e tal, do Rogério Ceni, vocês acham que em 2002 era era o ápice do Marcos, não? Na carreira? O Marcos? Eu acho que sim, né? Talvez um pouco antes. E do Rogério Ceni? Talvez 99. Então eu acho que o do Rogério Ceni veio depois. Exatamente. Isso que eu pensei. Eu acho que o Rogério Ceni veio, tipo, 2005 ali, era quando o São Paulo papou isso que eu pensei, ali, porque, tipo assim, o Rogério Ceni, na verdade, eu não sei se ele foi mais convocado depois, não sei se 2005, 2006 ele era convocado, não me recordo disso, mas... Já apareceu o Júlio César, ele apareceu jogou alguns jogos, mas pouca coisa. Ele jogou a Copa de 2006, ele jogou o jogo contra o Japão. Uma coisa assim, né? Uma coisa assim, mas Tem um jogo, memorável do Rogério Ceni em Fortaleza pela seleção. Eu não lembro se era eliminatórias ou Copa América, alguma coisa assim, que o Rogério falha nos 2 gols. Isso tipo 2004, mais ou menos. Por aí. E aí 2005, por aí. E aí ele é vaiado pelo estádio todo e dali em diante o Rogério perdeu o espaço definitivamente. Memorável pra ruim, eu achei que era pra bom. Mas assim... memorável que eu digo assim, divisor de águas. É fato que são 3 baita goleiros ali e no auge da carreira deles ali, eles estavam muito próximos de alcançar o Fábio Costa, isso é fato. Mas o Dida, mesmo velho, pegou um pênalti do Pato, né, na Copa do Brasil aí, acho que 2017. Né? Não, antes, 2012, mais ou menos. Não, agora,
agora, o Pato pelo Corinthians bateu um pênalti e o Dida tava no Grêmio. 2013. 2012 ou 13, foi bem 13. Nossa, viajei. Foi antes da Copa do Mundo do Brasil. O Dida já tava em final de carreira aí, tava pegando pênalti também. O Neto não tem uma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta. Eu gostaria que... Eu vou ter ousadia de fazer uma pergunta aqui nesse podcast com um tema tão bem definido, tão bom. Eu gostaria que todos os membros respondessem. É uma dúvida que eu tenho, sincera, do coração. O Pelé é maior que o Santos? Não, Eu acho porque que... nenhum jogador é maior que uma instituição. Tipo assim, Mas dessas ele grandes. chega muito perto, porque tanto o Santos ajudou o Pelé, né? A ser quem o Pelé é, mas é indiscutível que o Pelé transformou o Santos no que é hoje, né? É muito fato que eu não seria santista hoje se não existisse o Pelé, porque eu sou santista por conta do meu avô, né? Que ouviu a Libertadores no rádio. Então, eu acredito que não, mas é uma ótima pergunta. É que o Pelé é um instituto do futebol, né? Tipo, ele não é só um jogador, né? Ele é algo maior. Mas eu tenho isso comigo. Para mim, um clube vai ser sempre maior que um jogador. Pode ser o maior jogador de todos os tempos, o clube é maior. Mesmo o clube sendo Santos? É porque o clube... é uma boa pergunta. Mas é que o clube... ele é outras coisas, ele tem outros patrimônios, que é a sua história, a sua torcida. A torcida a torcida do Santos é complicada, mas tem seu estádio, que é pequenininho, mas tem um asilo lá, não? Tem suas... Mas, o Santos tem suas conquistas, né? Vamos dar um mérito aí que o Santos tem suas conquistas. As grandes conquistas do grandiosas. Santos, o Pelé estavam nelas, né? Então, obviamente, o Pelé não é maior que o Santos. Obviamente também não, né? Só uma pergunta não existiria, mas não é maior que o Santos. Vocês levaram muito a sério a pergunta. Vocês são muito eu, medidos. eu ia começar a responder, daí me cortaram. Eu ia falar que, obviamente, sim, o Pelé é maior que o Santos. Daí me cortaram, eu fiquei pra trás. Só pra vocês ficarem cientes que o maior público do Maracanã de jogo de time é do jogo do Santos e Flamengo. E o maior público... E o maior Quanto que deu o jogo? É a final do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo foi campeão. Quanto que deu? E o maior público do Pacaembu é a Libertadores, final da Libertadores de 2002 e 2003, desculpa. E olha só, o Santos também estava lá. Teve que jogar no Pacaembu, né? Contra quem? Contra o Boca Juniors. Foi uma invasão de argentino no Brasil e nunca teve tanto argentino em São Paulo. E até tanto rival também na torcida lá, porque, né? Teve que levar o jogo pro Pacaembu, né? Porque senão... Qual que foi esse público aí de Flamengo e Santos, você sabe? Não. Cara, o oficial acho que é 150 mil, mas é 120. Mas, tipo, tinha 30, 40 mil a mais do que o coisa. Eu tava vendo, porque foi o... Cara, estavam falando desse jogo essa semana passada, era absurdo o tanto de... Como que era a venda dos ingressos e o tanto de gente que entrou. Tem uma foto dos caras mudando de setor, que os caras estão, assim, tem um fosso embaixo e os caras passando em cima de uma tábua ali. O cara cair e morrer era um detalhe. Pô, é muito absurdo o futebol de antigamente, cara. Viu, eu tenho uma pergunta também. O André ainda tá na discussão ou não? Porque o cara não apareceu mais aí, não sabe o que é. Daqui a pouco eu mando um abraço pro povo. Quando é pra falar... sobre Pelé e Santos? Quando é pra falar de futebol, ele não tem o que dizer. Gente, queria mandar um abraço. Não tem fundamentos. Tá ouvindo o Sabcast? Fica o meu abraço pra você. Eu tô aqui, hein? Tô aqui. Ô, roteirista, tem mais alguma coisa aí no teu... Da minha parte foi tudo. E louco. E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e Quitutes Aquino.